Olá, gente! Mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu tenho o prazer enorme de ter o William Azevedo aqui comigo. Ele é engenheiro de software sênior e possui vasta experiência em design, desenvolvimento e monitoramento de APIs usando Java e TypeScript. Ele trabalha desde 2017 em projetos internacionais e com tecnologias Cloud, AWS, Google Cloud e containers, Kubernetes e Docker. É formado em engenharia de software pela Unicesumar e possui certificações Java OCAJP e Google Security Cloud Engineer, Kubernetes Administrator, CKA, e Kubernetes Application Developer, CKAD. Ele vive desde 2019 em Londres, na Inglaterra, onde trabalhou com dev de jogos de cassinos online e já conheceu 9 países. William, prazer enorme ter você aqui comigo. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Prazer é meu, Marcelo. Obrigado por essa oportunidade. Vai ser muito bacana poder compartilhar um pouquinho de experiência com a rapaziada. Sensacional. E William, a pergunta que geralmente eu começo aqui o papo com os convidados é como é que você se interessou por computação e tecnologia? Como é que isso apareceu na sua vida? Cara, eu sempre fui muito curioso. De algum ponto de vista, isso pode ser visto de forma negativa, mas também de forma positiva, e eu tirei isso de forma positiva. Então, desde que eu era muito novo, eu sempre gostei muito de fuçar e saber como as coisas funcionavam. Então, foi assim quando eu tive meu primeiro computador. Eu tinha por volta de 15 ou 16 anos, mais ou menos, né? Comecei a fuçar. Na época ainda era o Windows 95. Eu lembro que eu fuçava em todas as pastas do Windows, tentando saber que arquivos que existiam lá dentro e tudo mais. Comecei a querer aprender mais, né? Eu trabalhava numa empresa, comecei a trabalhar com 15 anos como menor aprendiz. Eu trabalhava numa empresa que tinha um setor de informática. E aí lá no setor de informática eu conheci algumas pessoas e eles trabalhavam com Delphi. E aí eu comecei a fuçar também, querer saber o que era Delphi, né? Comecei então a procurar conteúdo sobre, até que eu encontrei um professor no YouTube, lá do Rio Grande do Sul, que dava aulas sobre programação em Delphi e postava no canal dele. E eu comecei a consumir praticamente todas as aulas que ele tinha e comecei a aprender programação. Então, foi mais ou menos nesse período aí, né, entre 15 e 17 anos, que eu comecei a ter meu primeiro contato com informática e com programação. E foi onde eu percebi que eu gostava disso e que eu tinha interesse de levar isso para a vida. William, conta um pouquinho mais sobre essa coisa do menor aprendiz. Como é que funciona isso no Brasil? É um programa que existe para ajudar jovens, né, a serem inseridos no mercado de trabalho. Então, na época, eu fazia um curso técnico, também estudava, e aí esse curso ajudava você a ser inserido no mercado de trabalho. Hoje eu acho que é um pouquinho diferente, mas na minha época eu fazia as três coisas. Eu trabalhava à tarde, eu estudava o curso técnico pela manhã e estudava o ensino médio à noite. Basicamente a ideia é isso. O curso era, na verdade, não era exatamente técnico, era sobre auxiliar administrativo. Então me ajudava a aprender como que eram as rotinas administrativas de uma empresa e tudo mais. Então eu tinha a oportunidade de trabalhar numa empresa e ver como que ele é. Eles ajudavam a encaminhar você para um trabalho. E foi aí onde eu comecei a trabalhar numa empresa e, né, comecei a ter a ideia basicamente de como que era. E a ideia é você rotacionar entre os setores da empresa, né? E eu trabalhei no setor, comecei inicialmente no setor de almoxarifado, depois passei para o setor administrativo, onde eu digitava contratos, lançava pagamentos por aí, e terminei no setor de informática, onde eu trabalhava tanto com programação ali, né? Eu já tinha, nessa época eu já tinha feito, depois do YouTube e tudo mais, eu paguei um curso de programação mesmo para mim e foi aonde surgiu essa oportunidade de ir para o setor de informática e lá eu comecei a trabalhar tanto com programação em Delphi como também com manutenção de hardware. E William, como é que foi a tua evolução do ensino básico, ensino médio para a faculdade? Acho que você foi para Unicesumar, falei corretamente o nome da universidade? Isso, eu fui para a Unicesumar, exatamente. Foi uma experiência bacana. O ensino médio, na minha opinião, foi um ensino médio um pouco fraco. Eu estudava em escola pública à noite, então os professores... Tinha muitos alunos que trabalhavam o dia todo e chegavam muito cansados e tudo mais, então eu percebia que os professores eles pegavam um pouco mais leve com o ensino. Essa foi a minha experiência, pode não ter sido a experiência de muitos, mas eu percebia que era assim. Então eu tive essa parte do ensino médio que, na minha opinião, não foi tão avançado assim. Mas eu trabalhava já ali com o que eu queria e tudo mais, né? Então minha vontade mesmo era de seguir estudando sobre aquilo. Eu ingressei na universidade em
2015, eu comecei inicialmente num curso de ciência da computação em outra universidade. Fiz um ano de ciência da computação e aí eu migrei, então, me transferi para a Unicesumar. Lá foi muito bacana e, assim, me encontrei na universidade, tive professores excelentes, que são amigos meus até hoje, que a gente conversa até hoje, e que foram inspiração para mim e me ensinaram muito bem. Tive várias oportunidades de participar de hackathons, por exemplo, né? Sempre que tinha um hackathon eu me inscrevia e gostava de participar, porque eu gostava desses desafios e tal. O ensino, assim, foi fenomenal. No início, eu trabalhava como técnico de informática e depois eu passei a trabalhar como professor de inglês. Mais para frente eu vou explicar como que foi essa inserção do inglês, mas quando eu fui para a faculdade eu já falava inglês. Eu trabalhava como professor de inglês o dia todo e à noite eu estudava. Por mais que era cansativo e tudo mais, eu via uma satisfação nisso e gostava dos resultados que eu estava tendo. Então foi muito bacana, muito enaltecedor. Eu ia perguntar um pouco mais tarde aqui sobre como é que foi o aprendizado do inglês, mas já que você mencionou, conta um pouquinho pra gente como é que começou a tua exposição em inglês e como é que eventualmente você foi trabalhar como professor de inglês também. Legal. Assim, eu sempre gostei muito de inglês. Eu gostava muito de escutar músicas em inglês e tudo mais. Filmes nem tanto, eu não sou muito, prefiro mais tipo, documentários e tudo mais. Mas eu gostava muito de inglês. Tinha algumas séries que eu assistia, acho que muitos aí também, quando começam a aprender inglês, assistem também. E assim, eu tinha uma vontade muito grande de aprender inglês. E aí eu comecei, entrei num cursinho bem básico, uma professora, um casal de professores que já tinham sido dono de uma escola Wizard, mas que já estavam aposentados e aí decidiram que queriam dar aula, né? Então era um cursinho bem básico assim. E eu entrei e comecei a estudar com eles. Vi que era o que eu queria. Eu vi que eu tinha facilidade de aprender o conteúdo e conseguia pronunciar as palavras corretamente e tudo mais. Obviamente com bastante estudo e bastante prática, não era nada que era um dom natural, digamos assim. Sempre teve muito estudo e muito esforço e tal. E aí esse foi o estopim, né? Então a partir disso eu não parei de estudar. Procurei vários amigos fora do país, onde eu podia praticar um pouco mais o idioma. Eu fiz basicamente um intercâmbio no Brasil, um intercâmbio voluntário. E aí nessa experiência de intercâmbio voluntário que eu fiz, por decisão própria, eu tive a oportunidade de encontrar outras pessoas que também falavam inglês. E com isso eu desenvolvi, então, né, a habilidade de falar. Fora essa escola que eu fiz por volta de 6 meses, mais ou menos, não tive nenhuma outra escola, nem nada. E com isso eu desenvolvi a habilidade e aí, né, comecei a praticar, até que eu decidi que eu queria trabalhar com isso. E aí passei no processo seletivo de uma escola e foi onde eu comecei a dar aula. E isso durou em torno aí de uns 3 anos, mais ou menos, né? 3 a 4 anos, desde que comecei a estudar até o fim, onde passei no processo seletivo, né? Muito bacana, cara. Voltando um pouquinho lá para o menor aprendiz e o processo da educação, então, como é que foi a tua evolução profissional lá desde do menor aprendiz? Você já começou lá a trabalhar como programador, que você falou, e como é que evoluiu dali para a tua próxima oportunidade? Lá eu passei por vários setores, o último setor foi o setor de informática, né? Depois de aproximadamente 2 anos que eu trabalhava lá. E eu trabalhei por um pouco mais de um ano e meio nesse setor de informática e lá eu aprendi principalmente manutenção de computadores. Eu trabalhava também com programação, era o que eu fazia, mas eu tinha muito o que aprender ainda, né? Tinha várias tarefas que eu sofria um pouco mais para mim fazer sozinho e tudo mais. Então eu percebi que eu precisava de um pouco mais de tanto experiência quanto de estudo. Passado esse tempo, eu saí dessa empresa, fui para o intercâmbio voluntário e tal, e depois que eu voltei, eu comecei a trabalhar como técnico de informática, que era o que eu tinha mais habilidade. E depois de ter trabalhado por volta aí de um ano como técnico de informática, foi quando eu passei a trabalhar como professor de inglês. Teve um hiato aí de aproximadamente 2 anos na minha carreira de TI, foi o tempo que eu passei trabalhando como professor de inglês. Com o tempo eu virei coordenador da escola, coordenando outros professores também. E aí, então, foi nessa época que eu me inseri na faculdade. E aí, com a faculdade, fazendo o curso de engenharia de software, foi aonde eu adquiri mais experiência e percebi que eu estava pronto para um novo desafio na área da programação, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar numa empresa menor, onde eu via que tinha uma oportunidade para mim trabalhar com Delphi. Na época ainda eu trabalhava com Delphi. Então foi onde eu consegui essa oportunidade. Trabalhei por um tempo, trabalhei por mais um ano e meio, mais ou menos, aí com Delphi, até surgir outras oportunidades. Isso aí a gente está falando mais ou menos já de por volta de 2016. O
William, você mencionou Delphi aqui, você mencionou, eu assumo que o Delphi você estava criando aplicações para desktop, não tenho certeza se era isso que estava fazendo, era isso? Isso, era isso mesmo. Com Delphi a gente criava aplicações para desktop, principalmente aplicações ERPs, eram muito comuns, né, ERPs desktop. Hoje em dia já tem uma adoção grande em aplicações na nuvem para ERP, mas na época ainda era desktop. Explica um pouquinho para nossa audiência aqui o que é IRP. ERP é um software que ele é focado na administração básica de uma empresa. Então, a ideia do ERP é ter funcionalidades que vão ajudar, como, por exemplo, o setor de pagamentos, né, contas a pagar e receber. Você vai ter lançamentos de contas, pagamentos de contas, o sistema vai te ajudar a te organizar nessas finanças, né, para você saber exatamente o que está saindo e entrando da empresa. É um sistema que é muito focado também em relatórios, em te dar visões minuciosas sobre operações da empresa. Ele passa por diversas operações da empresa. Então, por exemplo, se você faz vendas, geralmente o ERP vai ter um módulo acoplado ali, onde você vai poder fazer lançamentos de vendas, né, que você faz para os clientes. Ele vai emitir notas, né, notas fiscais e tudo mais, e vai fazer essas vendas, né, aparecerem no seu relatório financeiro também. E se você faz movimentações, como por exemplo de estoque, geralmente os RPs, né, tem um módulo de estoque, né, onde você vai controlar o estoque da sua empresa. Então é mais ou menos isso. É um software que vai controlar as operações gerenciais, financeiras e movimentações da sua empresa. Né? Então os softwares que eu trabalhei no início da minha carreira sempre foram nessa área. E geralmente com empresas menores também. O William, você, aqui novamente está falando de trabalhar com Delphi, ERP ou ERP, como a gente chama aqui na América do Norte e na Inglaterra também. Como é que a coisa evoluiu até você chegar em tecnologias de cloud? Como é que tecnologias de cloud apareceram na sua vida? Cara, isso é muito bacana, porque assim, eu digo que o que permitiu com que isso acontecesse foi o meu conhecimento de inglês. Às vezes a gente acha que, tem inglês só vai ajudar a gente, não sei, se a gente mudar fora do país ou coisa assim, mas não é a realidade, né? Eu lembro que surgiu uma oportunidade para que eu trabalhasse numa empresa um pouco maior. Talvez alguns de vocês conheçam a Matera Systems, e eles tinham necessidade para uma vaga internacional, né? Eles tinham um projeto internacional e eles precisavam de programadores lá. Obviamente eu não tinha o conhecimento técnico necessário, eles já trabalhavam com cloud, já trabalhavam com AWS, com Kubernetes, com containers, com tudo isso, com microserviços, e a minha experiência era experiência em ERP ali e tudo mais. A minha experiência com Java ainda era pouca, porque eu trabalhava com Delphi, né, nessas empresas anteriores, mas eu também tinha tido uma experiência com Java, tinha feito alguns projetos com Java, meio que por iniciativa minha, né? Dei ideia, por que a gente não implementa tal coisa em Java e tudo mais, e o pessoal aceitou, e aí foi a oportunidade que eu tive de trabalhar. Então eu não tinha essa experiência toda, no entanto eu tinha uma coisa que eles precisavam de alguém que falasse inglês, porque a gente ia ser inserido no projeto com os desenvolvedores de lá e a gente precisava se comunicar com o pessoal de lá, né? E essa comunicação precisava ser, no mínimo, compreensível ali, né? Precisava haver literalmente um diálogo, porque a gente ia precisar pegar demandas com eles, né, entender as tarefas, os requisitos e tal. E aí, nisso que o inglês me ajudou. Né? Então, eles aceitaram me contratar, mesmo não tendo a expertise necessária no projeto. E esse ramp-up no projeto foi feito por outros desenvolvedores, que inclusive eu agradeço muito, que me ajudaram a aprender sobre essas outras tecnologias. Como eu disse, eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre quis aprender. Então, quando chegou nesse momento onde eu não tinha a experiência que eles tinham sobre Kubernetes, sobre AWS, e Java com microserviços e tudo mais, eu reconheci que eu não tinha esse conhecimento e foi aonde eu coloquei meu foco, né, em aprender sobre isso. Então eles me deram dicas de por onde começar, me passaram alguns treinamentos específicos e tudo mais, e eu fiz o meu melhor para poder aprender e me desenvolver. Eu sempre gostei muito de aprender por conta própria. Eu acho que é o jeito que eu tenho melhores resultados. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar, comecei a ler muitos códigos de projetos já pronto, projetos demo. Né? Fiz também vários pet projects aí tentando replicar o mesmo conhecimento, né? POCs e tudo mais. Foi onde em poucos meses eu consegui, né, fazer o ramp-up do projeto e estava contribuindo muito bem para o crescimento do projeto. Bacana demais essa evolução
como é que o fato de você saber inglês abriu essa porta enorme para você também, né? Tem muita coisa que você falou aí, né? Você falou de AWS, você falou de microserviços, você falou de Kubernetes. Vamos desempacotar algumas dessas coisas aí. E voltando lá no Delphi, né? Você estava criando aplicações para desktop. Explica aqui para a nossa audiência um pouquinho dessa coisa, o desktop, microserviços, a influência que o Docker também teve nessa área aqui de possibilitar que você tenha aplicações rodando no cloud, né? Explica um pouquinho essa coisa toda para a gente e fala um pouquinho também do Kubernetes. Como eu disse, tem um monte de coisa para desempacotar aqui, né? Sim, sim, claro. Assim, são mundos bem diferentes, né? Criar aplicações para desktop e também para web varia demais. Na web você tem muito mais preocupações, então na web você precisa se preocupar com escalabilidade do serviço, por exemplo, garantir que o serviço vai aguentar o tanto de requisições que vier, por exemplo. Você precisa se preocupar ainda mais com a segurança, porque essa aplicação, ela vai, por mais que essa aplicação foi projetada para ser, sei lá, utilizada por um grupo certo de pessoas, por exemplo, funcionários de uma empresa, como ela vai estar disponível na web, qualquer um vai poder ter acesso a pelo menos uma mínima parte dessa aplicação. E aí você tem que se preocupar muito mais com a segurança para garantir que essa aplicação não seja vulnerável a ataques, por exemplo, né? São mundos totalmente diferentes, enquanto que no desktop, né, é um mundo muito mais fechado, você precisa fazer a instalação da aplicação ali e tal. Geralmente essa aplicação vai ser instalada em computadores confiáveis, então por mais que você tenha que ter preocupações com segurança, eles acabam sendo muito menores e não chegam à escala de aplicações web, né? Então, foram coisas que eu fui aprendendo ao passar do tempo, né? Então eu comentei sobre microserviços, por exemplo, né? Basicamente é um modelo de arquitetura de desenvolvimento de aplicações, né? Onde, em vez de você ter um serviço principal que responde a requisições HTTP, por exemplo, de todo o sistema, né? A ideia do microserviços é que você possa dividir o seu sistema em componentes menores que se comunicam através de um protocolo lightweight, que chama, né? Um protocolo leve, que na maioria dos casos acaba sendo o HTTP mesmo. Então, para mim foi um conhecimento novo, não conhecia sobre microserviços, sobre essa necessidade de distribuir a aplicação. Hoje em dia se fala muito sobre você utilizar uma tecnologia ou um determinado padrão de arquitetura por hype, né? No caso do projeto que eu trabalhava não era por hype, né? Eu trabalhava esse projeto internacional, é um projeto de uma empresa chamada Charter Communications. Eles fizeram uma junção com duas outras empresas do ramo de TV a cabo nos Estados Unidos, né? Então eles juntaram com a Time Warner Cable e a Bright House Network. Eles formaram um novo produto. Então, três empresas do ramo de TV a cabo se juntaram, criaram uma nova empresa chamada Spectrum, e eles estavam disponíveis nos Estados Unidos inteiro. Então, eles precisavam ter a aplicação deles distribuída nos Estados Unidos inteiro. Eu trabalhei no desenvolvimento do Mobile. O Mobile é um novo serviço que eles criaram que era telefonia móvel. Eles utilizavam a infraestrutura de uma empresa terceirizada e eles vendiam essa infraestrutura que eles haviam comprado com o branding deles, né? A gente desenvolveu uma nova aplicação para que os clientes deles pudessem adquirir esse produto e pudessem também acompanhar o uso do produto, né? Eu trabalhei na parte do back-end, então a ideia era você tinha várias aplicações, por exemplo, uma aplicação para billing, né, para contas, né? Então ali a pessoa podia ver as faturas dela, podia pagar as faturas que ela tinha. A gente tinha um outro microserviço que era para autenticação, então sempre que a pessoa fosse logar ou esquecesse a senha, qualquer coisa, né, tinha um microserviço para fazer isso. A gente tinha um outro microserviço interno que era sobre sessão, manter sessão ativa dos usuários com os tokens e tudo mais. Um outro microserviço que era para pedidos. Então, precisa comprar alguma coisa nova, quais são os produtos disponíveis e tudo mais. A gente tinha um desse. E um para CMS, que era basicamente ajuda, né? Então, se você tinha artigos que você precisava ler ou qualquer coisa assim, era esse microserviço que fazia. Então, foi muito bacana ter participado e ter visto um projeto tão grande que tinha necessidade, não fazia por hype, né? Utilizava o que tinha que utilizar por necessidade e eu pude aprender um pouco com isso, né? Eu passei quase 2 anos nesse projeto e desde então, né, sempre trabalhando ali com microserviços, com AWS, com Docker, Kubernetes, né? A gente precisava no dia a dia utilizar essas ferramentas. Aí você me perguntou também sobre Docker e Kubernetes, né?
Fazendo um breve resumo aqui, né? É interessante. Hoje em dia, a adoção de containers ela é uma adoção muito grande. Então, para explicar em termos simples, né? Containers são basicamente processos Linux, só que rodam de forma isolada dentro de um sistema operacional Linux, certo? Então, os containers eles têm isolamento de processo e também isolamento de rede. Então é como se fosse um processo que está rodando ali. Sabe quando você está mexendo no seu computador, você abre, sei lá, a calculadora e você abre também o Google Chrome, né, por exemplo. Né? Esses processos estão rodando de forma conjunta no seu sistema operacional. Com containers, esses processos rodariam de forma isolada. Um não saberia da existência do outro. E eles também estariam utilizando redes isoladas, com IPs isolados e tudo mais. Então isso é uma forma que foi encontrada para, basicamente, um avanço que foi encontrado, na verdade, para você conseguir utilizar um mesmo computador físico, um mesmo host físico, ou virtual, no caso, né? Os containers são muito utilizados em máquinas virtuais também, para você utilizar esse mesmo computador para rodar várias aplicações de forma isolada, de forma que uma não interfira na outra, por questões de segurança e também por questão. A ideia do container é que você não tenha somente tipo bibliotecas dentro dele, mas que você tenha a sua aplicação rodando dentro dele, né? Os containers vieram como uma evolução das máquinas virtuais. As máquinas virtuais, antigamente, você tinha esse conceito de máquina virtual, onde você subiu uma máquina virtual e ela era basicamente um sistema operacional rodando em cima de uma máquina física. Então você pegava uma máquina física parruda, com muito processador, muita memória, e você rodava, sei lá, em vez de você rodar um Windows em cima dela, você rodava, sei lá, 4, 5 Windows, ou Linux no caso, né? Você rodava vários, você particionava esse hardware, né? Só que as máquinas virtuais, elas tinham essa questão de que você vai ter sistemas operacionais distintos rodando em cima de um sistema operacional, de um guest OS, basicamente, né? Rodando em cima de um outro sistema operacional ou de um hypervisor, que é um software literalmente para você criar máquinas virtuais. Então imagina, você tem 5 Linux. Cada máquina virtual vai ter um Linux rodando ali dentro dela, com seus processos e tudo mais. Só que você não tem a sua aplicação, né? A ideia é você criar uma máquina virtual e você instalar a sua aplicação em cima da máquina virtual. Os containers vieram para ser uma abstração em cima das máquinas virtuais ou dos hosts, aonde você vai empacotar a sua aplicação inteira. Então vamos supor que você precisa rodar, sei lá, um software, sei lá, uma API, por exemplo, uma API REST. A ideia do container é que você vai colocar a sua aplicação dentro desse container, né? Vai ser um pacotinho ali, como se fosse um zip, com a sua aplicação ali dentro e tudo que a sua aplicação precisava para rodar. Variáveis de ambiente, bibliotecas. Vamos supor que a sua aplicação ela é Java, né? Então você vai colocar a sua aplicação lá dentro e o Java já vai estar instalado dentro desse container, né? E a ideia é essa, você abstrai isso e você coloca várias aplicações para poder rodar em cima de uma máquina, né? Então acaba sendo uma unidade menor, né? Você rodar containers, você acaba utilizando menos recursos, porque você não precisa, para cada aplicação que você vai deployar, você não precisa também colocar o sistema operacional, como é o caso das máquinas virtuais. As máquinas virtuais você sempre vai ter que instalar o sistema operacional. Com containers você vai apenas empacotar a sua aplicação e as dependências que essa aplicação precisa, e com isso você consegue otimizar a utilização de recursos. Qual que é a ideia do Kubernetes aí? O que o Kubernetes veio para resolver? O Kubernetes veio para ser um orquestrador de container. Então imagina assim, você tem uma máquina, digamos que você tem uma máquina virtual, você vai lá na AWS e cria uma instância de EC2 lá, você tem uma máquina virtual rodando. Você vai instalar vários containers nessa máquina virtual, porque ela pode ter bastante recurso disponível. Não compensa você instalar apenas um recurso. Mas a ideia é o seguinte: essa aplicação que você vai instalar, muitas vezes ela precisa ser uma aplicação escalável. Você precisa ter mais que uma instância dessa aplicação para ela conseguir atender o tráfego todo do seu site, por exemplo, né? E a ideia é que você precisa distribuir essa aplicação em várias máquinas. Uma máquina não é suficiente para rodar essa aplicação. Você vai precisar de 2, 3, 4 máquinas. O Kubernetes ele vem como uma abstração para que você possa rodar aplicações de forma clusterizada. Um cluster é um conjunto de máquinas que estão trabalhando por um propósito único. Então, com o Kubernetes, o que você faz é você pega 4, 5, 6 máquinas virtuais da AWS, você instala o Kubernetes nele e elas passam a trabalhar como se fosse uma máquina só. Então, quando você instala uma aplicação, quando você roda um container utilizando o Kubernetes cria essa abstração para você, né? De que você tem 4 ou 5 máquinas, mas é como se elas fossem apenas uma. O Kubernetes abstrai esse problema para você. Você não precisa mais se preocupar em qual máquina você vai instalar a sua aplicação. Então não tem mais essa questão de você tratar as máquinas
como pets. O pet é aquela máquina que você conhece como nome, né? Eu já trabalhei em várias empresas que tinha isso. Tem um micro 01, tem um micro 02, que você conhece como nome, você sabe qual que é o IP da máquina. Por quê? Porque é uma máquina muito importante. Se ela cair, a aplicação vai cair. A ideia do Kubernetes é você tratar as máquinas como cattle, como se fossem... Eu esqueci a tradução, Marcelo. Gado. Como gado, exatamente. Então você não se preocupa se tem uma, se tem outra, você não conhece as suas máquinas, né? E a ideia é essa. E aí você vai rodar suas aplicações em container e o Kubernetes ele vai fazer essa mágica para você de agendar a sua aplicação em alguma daquelas máquinas, né? Você vai instalar, falar, eu preciso rodar a API e eu preciso rodar o front-end. Você vai falar para o Kubernetes, Kubernetes, roda esse container para mim. Ele vai rodar em alguma daquelas máquinas, não interessa qual. Você vai falar, Kubernetes, eu preciso de 5 instâncias dessa aplicação, porque ela está em alta, tem um volume de requisição muito grande e só um container não está dando certo, não está dando conta. Então eu vou escalar para 5. O Kubernetes vai colocar 5 instâncias dessa aplicação para você, não importa em qual máquina que estiver. O Kubernetes vai ajudar você com outras coisas, como por exemplo, essa aplicação não está mais respondendo. Por algum motivo ela parou de funcionar. Né? O Kubernetes ele tem mecanismos para saber que esse container específico parou de funcionar, então ele vai tentar salvar aquele container, ele vai tentar reiniciar algumas vezes e ver se ele funciona. Caso não funcione, o Kubernetes vai deletar aquele container e vai criar um outro para você em uma outra máquina, onde essa aplicação vai continuar funcionando. Então, assim, o Kubernetes ele veio para ser literalmente um salvador de vidas no mundo de gerenciamento de aplicações. Porque antigamente tudo isso que Kubernetes fazia eram feitos por pessoas, né? Então, alguém tinha que ficar monitorando a aplicação, você precisava de 3 instâncias da API, alguém ia ter que ir lá instalar uma instância aqui, uma instância ali, uma instância lá, e ficar olhando, essas instâncias estão funcionando, não estão? Parou de funcionar aqui, vamos ter que mandar para algum lugar. Por quê? Porque antigamente tinha esse conceito de que as máquinas eram pets, né? Você conhecia elas por nome, você tinha que saber qual era o IP e tudo mais. O Kubernetes veio para ser uma revolução nesse sentido, onde tudo criou um cluster, né? Então não tem mais essa preocupação de qual máquina é qual, todas elas rodam por trás dessa abstração e ele faz várias tarefas, né, necessárias para a manutenção dessa aplicação. Escalar essa aplicação, né, criar novas instâncias da aplicação, verificar se a aplicação está funcionando, fazer o upgrade da aplicação, né, instalar uma nova versão e tudo mais. Então tudo isso o Kubernetes resolve. Né? Isso foi um dos motivos pelo qual eu, quando conheci Kubernetes, me apaixonei demais. Eu sou aquele cara que eu gosto de automação, a nível de que a automação é necessária, né? Também não gosto de automação desnecessária. Mas eu via que assim, o Kubernetes ele resolvia centenas de problemas, né? Relacionados à operação de uma aplicação em produção. E assim, o fato é de que orquestradores de container como o Kubernetes estão em alta, em particular o Kubernetes estão em alta, e as empresas entenderam que é uma ferramenta essencial para você ter na sua empresa e ajudar a ter as suas aplicações rodando e funcionando como elas deveriam estar, né? Essa foi mais ou menos a minha aplicação. Pode ser que alguns detalhes aqui e ali ficaram meio difíceis de entender, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender a maior parte aí. Obrigado, William. Excelente explicação aqui. Sempre muito interessante você ver a transição lá do computador físico para a nuvem, né? Basicamente, que é o computador de outros, né? Mas também é interessante você ver a ideia do microserviço, né? Você quebrar o monolito, aquilo que você estava explicando da aplicação que você trabalhava lá para o consórcio de empresas americanas, é que cada um com o seu componentezinho diferente rodando no microserviço, e basicamente aqueles microserviços em containers diferentes, no final das contas está lá o Kubernetes gerenciando, né, que aqueles containers daqueles microserviços vão estar sendo executados, né, e lidando com coisas como auto-scaling, né? Se aumenta a demanda, você pode configurar aquilo para ter um aumento na quantidade de réplicas executando ao mesmo tempo, ou se reduz a demanda, você pode reduzir a quantidade de réplicas, você paga pelo uso do recurso que você está usando no cloud também. Isso é realmente muito legal. E você falou aqui do teu interesse e tal, e você foi trabalhar em cima de certificações, né? E conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência de obter essas certificações relacionadas a cloud, Kubernetes e Java que você obteve. Legal. Desde quando eu fazia faculdade, né, eu tirei minha primeira aplicação quando eu estava, acho que no terceiro ano do curso de engenharia de software. Eu sempre vi essa importância das certificações. A certificação ela tem um papel interessante, que é comprovar o seu conhecimento em determinado assunto
sem que você necessariamente precise demonstrá-lo, né? Você demonstra esse conhecimento uma vez lá naquela prova, você recebe então uma certificação por um órgão que é confiável, né? As empresas confiam naquele órgão, naquela empresa, sabem que aquela empresa é uma empresa idônea e por isso então eles sabem que você tem determinado conhecimento. Então eu sempre vi essa oportunidade, né? Demonstrar meu conhecimento sem necessariamente precisar ficar me provando toda vez. Então, a primeira certificação que eu tirei foi a certificação em Java, é uma certificação Associate, de nível Associate, ou seja, de nível de entrada. A certificação OCA-JP, que é Java Programmer. Assim, foi uma certificação muito bacana. Eu sempre gostei do processo de se tirar uma certificação. Você tem que entender os requisitos da prova, o que a prova exige. Você tem que entender aonde você encontra esse conteúdo. E aí tem o processo de você estudar aquele conteúdo, né, de você praticar aquele conteúdo várias vezes. Então, a parte final, que é a prova em si, né, onde você vai demonstrar esse conhecimento. Eu lembro que enquanto eu estava tirando minha certificação Java, estudei assim sobre vários livros, tem um livro em particular, que é um livro da Casa do Código justamente sobre essa certificação, Oracle Certified Java Programmer. Comprei o livro, estudei pra caramba todo o conteúdo, pratiquei pra caramba. É legal porque a certificação vai exigir de você, muitas vezes, conteúdo que às vezes você acha que você já entende, mas você percebe que você entende de uma forma muito rasa, né? Então é interessante você aprofundar o conteúdo, o estudo em conteúdos diversos, né? E quando eu morava ainda no Brasil, né? Fui lá, fiz a prova e tal, passei com uma nota muito boa, fiquei muito feliz, e aí tirei essa questão, não, vou precisar fazer outras certificações. Houve uma pausa aí, terminei a faculdade, assim, quando eu terminei a faculdade eu tava muito cansado, porque, assim, a faculdade, 4 anos de estudo ali, e aquela rotina de trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, você não tinha tempo para nada, então eu decidi tirar um tempo ali para mim, né, para aproveitar as noites para mim. Foi então que eu, depois de algum tempo, né, comecei a voltar no ritmo das certificações também. Tirei a certificação, primeira, a certificação do Google Cloud, é a certificação de Security Engineer. É uma certificação muito interessante. O foco dela é você entender aspectos de segurança no Google Cloud. Então, você vai entender sobre como que o Google Cloud trata a segurança, vai saber sobre como que eles fazem, que níveis de segurança eles aplicam em cada uma das partes do processo deles. Você vai entender sobre os data centers, como são os níveis de segurança dentro dos data centers, até o nível de aplicação. Como que funciona a segurança, por exemplo, nas instâncias de máquinas virtuais. Como que funciona a segurança, por exemplo, no GCS, que é o sistema como se fosse o S3 deles, né? É o sistema de fazer download e upload de arquivos únicos. Como que funciona a segurança nos logs e por aí vai. Você entende a segurança sobre cada um dos componentes deles. Assim, foi muito bacana. Você entende muito sobre criptografia, sobre como que funciona a criptografia. O Google Cloud ele oferece criptografia em vários níveis. Tanto pode ser uma criptografia gerenciada por eles, aonde eles prometem para você, olha, os seus dados eles vão estar criptografados com uma chave que é gerenciada por nós. Você pode confiar que essa chave é uma chave segura. Nós vamos criptografar e vamos manter a chave para você. Você também pode oferecer uma chave para o Google Cloud e falar, olha, vocês têm que criptografar esses dados utilizando essa chave. E aí, como você vai compartilhar a chave pública, só você teria a chave privada para descriptografar aqueles dados, né, e interpretá-los. Eles têm um serviço de gerenciamento de chaves, de rotacionamento de chaves também, né, que é o QMS. Então você vai colocar suas chaves lá, você vai criar políticas para rotacionar essas chaves. Então é uma certificação que ela vai nesses níveis. Você entende como que funcionam as políticas de segurança, como que você pode aplicar segurança em cada um dos serviços, como que você pode garantir que os seus dados estão seguros. Já Kubernetes, tirei 2 certificações em Kubernetes, que é o Kubernetes Certified Application Developer. O Application Developer é focado em desenvolvedores de aplicação. Então você vai entender como que você utiliza o Kubernetes para que você possa manter as suas aplicações. Imagine que você é um desenvolvedor ou um DevOps e você tem, sei lá, o seu back-end e o seu front-end. Você vai entender como que você vai fazer o deploy dessa aplicação, como que você planeja para você fazer o deploy dessa aplicação em Kubernetes. Quais são os recursos que você vai precisar criar. Por exemplo, você vai entender sobre config maps, sobre secrets, sobre deployment, stateful set, as APIs do Kubernetes. Você vai entender como que você coloca a sua aplicação para rodar lá. Minha aplicação tem uma particularidade, os logs delas, por exemplo,
são disponíveis por meio de arquivos, mas o Kubernetes ele lê os logs através do stdout. Como que você faz para você garantir que a sua aplicação tem esses logs disponíveis para o Kubernetes, já que ela escreve para um arquivo? Então você vai entender sobre sidecar containers, sobre init containers e por aí vai. Então você vai entender como que o Kubernetes funciona e como que você pode projetar para que você coloque um sistema seu para funcionar em cima do Kubernetes. Essa é a ideia do Application Developer. Já o Certified Kubernetes Administrator, ele já é uma certificação que é mais voltada para quem vai manter clusters de Kubernetes. Então você vai aprender tópicos como sobre, ok, como que você cria um cluster de Kubernetes, como que você, por exemplo, adiciona novos nós, como que você mantém o banco de dados do Kubernetes, como que você faz o upgrade de versões, né? Tá na versão 27, como que você vai para 1.28? Como que você garante que você faça esse upgrade de versão sem ter um downtime no seu cluster, por exemplo, sem o cluster parar de responder? Como que você vai rotacionar os certificados desse cluster? Assim, são aspectos mais técnicos da manutenção do cluster em si. Você vai precisar de provisionamento de dados, né? Os containers, muitos containers, quando você tem containers que têm estado, você vai precisar armazenar esse estado em um volume. Como que você cria volumes para o Kubernetes? Quais são as opções de volume, né? Você pode ter um volume que é armazenado em um servidor NFS. Você pode ter um volume que é armazenado em um S3, por exemplo. Você pode ter um volume que é armazenado no sistema de arquivos do computador, do node principal, e por aí vai. Então tem vários aspectos, né? Você vai entender sobre esses aspectos de provisionamento de dados também. E também uma parte bastante interessante é sobre o agendamento de aplicações. Então vamos supor que você tem o seu cluster rodando na nuvem, e esse cluster, ele tá, sei lá, cada nó dele, você quer ter uma alta disponibilidade no seu cluster. Então você colocou 2 nós para rodar em cada zona da sua região. Vamos supor que você está falando sobre, não sei, São Paulo, por exemplo, né? Geralmente vai ter 3 zonas de disponibilidade. Aí você coloca 2 nós para rodar em cada uma dessas regiões. E aí você precisa instalar a sua aplicação, você precisa colocar a sua API para rodar lá. Só que você quer que a sua API também seja altamente disponível. Então, você quer distribuir a sua API, você não quer colocar toda a sua API para rodar somente, sei lá, São Paulo, digamos que tenha São Paulo -A, -B, -C. Você não quer colocar toda a sua aplicação para rodar no São Paulo C. Você quer que a sua aplicação rode em São Paulo A, São Paulo B, São Paulo C, para que ela esteja altamente disponível. E aí você vai aprender como que você faz isso em Kubernetes, como que você garante que quando você escalar a sua aplicação, colocar mais réplicas na sua aplicação, ela não vai rodar, por exemplo, em um nó onde ela já exista e vai funcionar em vários nós, na verdade, vai ser distribuído entre vários nós. Então a ideia é essa, é dar para você um conhecimento, como que você gerencia um cluster, né, e como que você mantém esse cluster funcionando para que ele possa então ser utilizado pelos desenvolvedores e pelos clientes que vão consumir. William, como é que apareceu a oportunidade de ir para a Inglaterra e como é que foi essa mudança para você? Bacana, lá em 2019, 2018 na verdade, faltava 6 meses para eu me formar na faculdade, eu tive contato de um recrutador em específico me falando sobre essa oportunidade. Então eu tinha meu LinkedIn todo em inglês, com toda a minha experiência e tudo mais, e ele viu particularmente aquele projeto que eu trabalhava e ele já tinha contratado outras pessoas que eram daquele projeto e a empresa tinha gostado muito, e então ele confiava no projeto e ele viu meu perfil e entrou em contato comigo. Obviamente eu não podia sair, mudar naquela época, então eu falei para ele, olha, se você tiver interesse ainda, daqui 6 meses eu me formo e a gente conversa. 6 meses depois ele entrou em contato de novo, e eu comecei a fazer o processo seletivo com eles. Por volta de 1 mês de processo seletivo, entre telefonemas, entrevistas técnicas, desafios técnicos também e tudo mais, e eu passei no processo seletivo, e eles me ofereceram então uma vaga de emprego para trabalhar lá na Inglaterra como desenvolvedor de jogos de cassino. É uma empresa que desenvolve jogos de cassino online, mas também gerencia. Muitos não sabem, mas na Europa apostas é muito difundida. Muitos países na Europa, assim, tem vários cassinos, tanto presenciais quanto online. E é uma coisa que assim é bem difundida e tem várias empresas nesse ramo, né? Então eu fui contratada para uma delas. Foi muito bacana mudar para cá. Eu terminei o processo seletivo em janeiro, passei no finalzinho de janeiro, fevereiro, e aí teve um processo todo, né, de obtenção do visto e tal, porque eu precisava de um visto de trabalho na Inglaterra, e a empresa então patrocinou esse visto para mim, pagou o visto para o governo e também tem várias partes, enfim, mas demorou por volta de uns 4 meses aí até eu conseguir meu visto, não, 5 meses, e aí quando foi julho de 2019,
eu consegui o visto, terminei todo o processo de obtenção do visto e tal, e me mudei com a minha esposa para Londres, na Inglaterra, para vir trabalhar nessa empresa. E aí foi um processo bem bacana de adaptação. A gente chegou ainda no verão, estava bem quente e tal. A gente conheceu um pouco da cidade e tal, gostou bastante. E foi bem bacana, a empresa ajudou a gente com a realocação, com as passagens aéreas, o primeiro mês de moradia aqui e tudo mais. Isso é uma coisa geralmente comum, né? Quando você passa por um processo de realocação, as empresas geralmente ajudam. E foi isso, comecei a trabalhar então no centro de Londres, na Piccadilly Circus. Todo dia ali minha visão era as telinhas ali da Piccadilly Circus, sentava numa mesa bem ali do lado e trabalhando com desenvolvimento de jogos. Bem bacana a experiência, muito diferente do que eu já tinha feito antes, né? O foco era bastante matemática, né? Os jogos, para quem não sabe, os jogos de eu trabalhava como se fossem jogos de caça-níqueis, a gente chama de jogos de slot, né? É aquele que você aperta spin lá e espera uma combinação de símbolos aparecer e você pode ganhar ou perder. Esses jogos eles são feitos com um modelo matemático, né? Então tem um time de matemáticos que gera esse modelo matemático e aí depois que esse modelo matemático é gerado, né, a gente implementa o motor do jogo, digamos assim, né? Onde você vai de forma aleatória escolher aqueles símbolos, calcular as vitórias, né? E em cima das vitórias você vai colocar as funcionalidades do jogo. Cada jogo tem uma funcionalidade diferente, né? O jogo tem um modo de bônus também, que cada um deles vai ser um modo de bônus diferente. Às vezes pode ser para você escolher um bônus, às vezes pode ser spins grátis que você ganha, né? Você não precisa pagar por elas. E aí, em cima disso, ainda tem outras funcionalidades, né? Então, a nossa ideia era essa. Você pega esse modelo matemático, que esse modelo matemático vai ser o quê? A explicação do jogo, a explicação teórica do jogo, mais um modelo matemático que vai ser baseado numa tabela de pagamentos de vitórias por símbolos. Então eles falam, quando der 3 símbolos desse, paga tanto. Quando der 3 símbolos daquele, paga tanto. Então uma tabelinha dessa, né, com todas as combinações possíveis de símbolo e o quanto que deve ser pago por isso. E uma tabela de símbolos, né? Então a gente tem, geralmente são 5 colunas, né? E aí pode ser tanto 5x4, 5x3 e tudo mais, essa matriz. E aí a gente vai então, né, de forma aleatória, rodar cada uma daquelas colunas, né, e parar 3 símbolos ali aleatórios nela. E aí é bem bacana, porque exige bastante conhecimento matemático, mas também estrutura de dados. A gente utiliza estrutura de dados demais. É bem bacana. Trabalhava com Java, né? Então você fica fera na API de collections do Java, aprende bastante. E depois de todo o jogo pronto, né? Tinha então a fase de testes do jogo. E a fase de teste do jogo é você rodar simulações matemáticas. Então você vai pegar aquele jogo, você vai implementar um player daquele jogo e você vai colocar esse jogo para ser rodado 1 bilhão, 20 bilhões, 50 bilhões de vezes, e enquanto esse jogo está sendo rodado, você vai coletando métricas dele, né? Quantas vezes determinada combinação saiu, quantas vezes determinada funcionalidade foi habilitada, quantas vezes o modo de bônus foi habilitado, quanto que pagou e tudo mais. Você coleta uma série de métricas disso. E aí, coletando essa série de métricas, essas métricas que você retirou são comparadas com as métricas que foram calculadas de forma teórica pelo matemático, né? E aí você compara métrica por métrica para garantir que elas estão batendo, né? Então o matemático fez simulações teóricas lá dentro e a gente fez as simulações práticas aqui e vamos comparar, ver tudo batendo certinho, significa que o jogo está implementado de forma correta e é isso aí. É bem bacana porque, diferente de aplicações comuns, né, dificilmente você tem bugs em aplicações como essas, porque elas são exaustivamente testadas. Cada jogo é um projeto novo. É literalmente um repositório novo que você vai começar e tudo mais. Eles têm um ciclo de vida muito curto, então. Só que cada jogo varia também. Eu já trabalhei em jogos de 6 meses e eu já trabalhei em jogos de um mês, já trabalhei em jogos de 2 semanas. Então, cada um tem um ciclo de vida, um ciclo de desenvolvimento totalmente diferente, vai depender das funcionalidades do jogo. E é bacana que você tenha essa visão, né? Enquanto que em aplicações convencionais não tem essa, né? Você desenvolveu a aplicação uma vez, você precisa dar manutenção, né? E manutenções vão gerar bugs, né? A implementação inicial vai gerar bug e tudo mais. É muito comum acontecer. Mas nos jogos tem essa particularidade aí, que é bem bacana. E William, é bem interessante aqui pensar na conversa aqui que a gente está tendo desde o começo e ver que alguns fatores foram bem importantes para te levar onde você está hoje, né? Primeiro, o que você mencionou lá no começo do papo aqui, que é a tua curiosidade.
né? Você é movido à curiosidade, querer aprender, querer entender as coisas, né? Segundo foi o fato do teu trabalho lá como menor aprendiz, que te abriu uma oportunidade lá para você começar a entender os primórdios da programação, entender Delphi, começar a programar ali. Outra coisa que você mencionou que foi de suma importância para ti foi o teu desejo de aprender inglês e a experiência que você teve como professor de inglês. E outra coisa também muito importante foi a tua faculdade, né, que te abriu outros horizontes e outras possibilidades. Então essas coisas eu diria que tipo que formaram uma base para te levar à frente, para você chegar a entender coisas mais complexas. Pintou aí, você atualizou o teu LinkedIn, pintou uma oportunidade para você sair do Brasil, porque você sabia inglês. Você falou para a gente aqui que você teve a oportunidade de ir trabalhar com cloud computing, ainda que você não soubesse a tecnologia, mas você sabia inglês e precisavam de gente que entendesse inglês no projeto. Então, isso abriu uma porta para você. É muito interessante ver como essas coisas todas influenciaram na tua vida e te levaram até onde você está hoje aí na Inglaterra, né? Em termos de tecnologia, eu olhando aqui para o que você está fazendo hoje, o que você já fez, tem alguma coisa na tecnologia com a qual você não trabalha hoje, mas que você, quem sabe, gostaria de trabalhar um dia? Uma pergunta bem interessante, né? Eu tenho curiosidade, um certo interesse, sim, em trabalhar com coisas com programação de mais baixo nível, assim. Eu acho interessante essa área, eu acho muito bacana quem implementa isso. A maioria dos programadores trabalham com softwares empresariais, né? Trabalham criando softwares empresariais e é aquilo, né? Regras de negócio, isso, aquilo e tal. Mas eu acho que trabalhar com algo mais baixo nível, como por exemplo, você implementar um exemplo simples, né? Você implementar um sistema como o Kubernetes, por exemplo, né? Onde você vai estar preocupado com o hardware da aplicação, mas também com essa orquestração, distribuição dos componentes entre por rede e tudo mais. Isso é muito bacana, algo que eu tenho muito curiosidade. Coisas ligadas à robótica também seriam muito bacanas, né? Como que você implementa, cria robôs ali, né? E interliga sensores e fazem esses sensores trabalhar junto para um determinado fim e tudo mais. Isso é uma coisa muito bacana. Sistemas operacionais também deve ser muito interessante, né? Aí são coisas assim extremamente baixo nível, né? Mas você implementar, por exemplo, o registrador de um CPU ou, sei lá, a API, um kernel do Linux ali da vida, né, onde você vai interligar o driver de vários componentes e vai fazer eles trabalharem juntos, isso é muito bacana. Eu acho muito legal, um tópico muito bacana. Quem sabe aí no futuro, né, surge uma oportunidade. E, William, olhando para trás, a tua experiência aqui, profissional, estudo, trabalho e tal, você teria feito alguma coisa diferente no passado se você tivesse a oportunidade de voltar atrás? Eu acho que talvez eu teria estudado, se eu soubesse, né, se eu tivesse esse conhecimento, talvez eu teria me inteirado em tecnologias cloud ainda mais cedo, conhecer sobre nuvens públicas e tudo mais, porque, né, estudando hoje eu descubro, né, que isso já existia desde aquela época que eu comecei, né, com programação mais ou menos aí em 2009, né, e já existia desde aquela época, mas eu não tinha conhecimento. Então, né, ter trabalhado com Java desde o início, talvez, né, participado dessa parte mais antiga aí do Java, né, com aplicações web e tudo mais. Não sei, talvez ter participado de algum projeto open source e ter contribuído para algum projeto open source teria sido uma coisa muito bacana também, né? Existem vários hoje em dia, então se eu tivesse conhecimento em Java lá atrás e soubesse, por exemplo, sobre projetos open source Java que existem, sei lá, por exemplo, uma Apache Kafka da vida, né? Teria sido bacana ter contribuído para algum projeto desse. Acho que coisas nessa linha. Perfeito. E isso conecta um pouco aqui com a minha próxima pergunta, que é, lá no nosso grupo dos programadores, a gente tem quase 4.000 pessoas lá inscritas, participando. Muitas pessoas na audiência aqui do nosso podcast também, que não estão no grupo. Mas perguntas do tipo, por onde é que eu começo? O que que eu faço? Qual a linguagem que eu começo a programar? Hoje em dia você tem tantas opções de linguagens e tanta coisa que você precisa aprender que é um pouco assim difícil para as pessoas trilharem ou decidirem qual caminho que elas vão seguir, né? Que tipo de recomendação você teria para quem está começando, essas pessoas que estão cheias de perguntas na cabeça, tentando entender que caminho seguir? Legal. Assim, a minha perspectiva é interessante você começar com linguagens que oferecem um modelo de programação em script. Acaba sendo mais fácil de você entender, de você compreender como que funciona. Então, por exemplo, Python pode ser uma boa para começar. JavaScript também, como roda em todo lugar praticamente, né?
tem sido uma boa escolha também, né? Você, no seu próprio terminal, você pode começar a escrever JavaScript e ter esse código compilado e entender como que funciona. E linguagens também como, por exemplo, o Go. Recentemente eu tive a oportunidade de começar a aprender Go, trabalhando num projeto específico. E assim, achei uma linguagem muito fácil de ser compreendida, aprendida, né? Eu comecei já com linguagens orientadas a objetos. Assim, alguns conceitos, não tem necessidade de você aprender alguns conceitos quando você está ainda no início, né? Quando você está aprendendo ainda sobre lógica. Então, algumas linguagens acabam sendo muito verbosas, né? E é difícil entender essa verbosidade, o porquê que precisa daquela verbosidade toda. E é muito comum você cometer erros, né? Na hora de você ir lá e escrever seu código. Muitas vezes a falta de um ponto e vírgula acaba o seu código não rodando, por exemplo. Então você tem que ter o código naquele determinado formato ali para você conseguir fazer alguma coisa. E no começo é difícil você pegar tanta coisa. Então eu acho que a dica talvez seria essa. Linguagens de scripting talvez são uma boa alternativa, né, para começar a aprender. Também tente fazer você mesmo uma pesquisa do mercado e ver o que está em alta, né? Existem, por exemplo, o survey do Stack Overflow, né? A pesquisa do Stack Overflow que ajuda a gente tentar entender um pouco sobre o que é tendência, o que está em baixa, o que está em alta. É interessante a gente entender isso porque saber um pouco dessas tecnologias, entender um pouco como está o mercado de tecnologias, vai ajudar você a entender também o que você pode se preparar e o que você pode estudar. Além disso, também, assim, tentar entender as empresas, né? Faça uma pesquisa no LinkedIn, tenta descobrir a partir das vagas que elas postam, quais tecnologias que elas esperam. Tente fazer uma análise simples aí, né? Não precisa ser muito sofisticada de que tecnologia está sendo utilizada mais nas empresas, né? Você vê bastante, abre várias job descriptions, né? Vários anúncios de vagas, e aí você olha as tecnologias que estão sendo oferecidas, porque no final das contas você vai trabalhar para alguma empresa dessa, né? E aí você precisa ter o conhecimento nas linguagens que elas necessitam, né? Então acho que isso é uma ideia boa, é você tentar, não você tentar seguir solto assim, né? Mas você tentar aprender com propósito, né? Coisas que estão sendo utilizadas e que podem te agregar numa futura entrevista de emprego. Acho que essa seria a dica. Excelente dicas. E, William, fugindo um pouco do tópico de programação e tecnologia, uma das coisas que você falou para mim, a gente mencionou na tua biografia também, você já conhece aí 9 países, né? Você poderia contar um pouquinho sobre esses países e o que te motivou a visitar esses países? Claro, claro. Assim, até a minha formação, 2019, eu não tinha tempo para nada, basicamente. Né? Era estudo e trabalho e era isso, basicamente. Eu sempre tive curiosidade, novamente, né, desde o início, né, conhecer, saber como que eram os lugares e tal. E isso começou quando eu vim para Londres. Um pouco antes de vir para Londres, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. A tia da minha esposa mora nos Estados Unidos, então a gente foi lá para conhecer o país e tudo mais. Foi uma experiência muito bacana, a gente passou um mês mais ou menos lá. Pudemos conhecer e ver como era, e isso me despertou esse conhecimento, né? Poxa, a gente não, né? Eu e minha esposa, nós não viajamos, a gente não conhece lugar nenhum, a gente focou nas nossas carreiras e tudo mais, e é isso até agora, né? Então a gente falou, não, precisamos conhecer, né? Então viemos para Londres, Londres foi o segundo país, Estados Unidos o primeiro, Londres o segundo, e aí a gente começou, né? Começou a viajar, conhecemos Portugal, mais específico Lisboa, passamos alguns dias, conhecemos também Paris na França, fui algumas vezes para Paris, né? É muito bacana porque sempre que a gente vai para algum lugar desse, a gente tenta fazer pelo menos uma coisa que é parte daquele lugar, né? Então quando a gente foi para Paris, por exemplo, a gente falou, não, temos que subir a Torre Eiffel, né? E subimos e tivemos uma vista muito bacana lá de cima e tal. Fomos também para Madrid, conhecemos a Praça Central ali de Madrid e tal. A trabalho também eu já fui para alguns países, eu já fui para Tallinn, na Estônia, que fica ali perto dos países nórdicos e colado com a Rússia. É interessante ver a influência russa que eles têm, né? Muitas pessoas e tudo mais. Tallinn também é uma cidade em estilo medieval, muito bacana estar lá. A gente foi num bar lá, num bar no estilo medieval mesmo, todo feito de pedras, não tinha luz, era tudo à luz de velas, as atendentes todas vestidas com roupas como se fosse de camponesas, não tinha, sei lá, coisas de marca, por exemplo, você não vai encontrar uma cerveja, sei lá, uma Heineken por aí, não tem uma Coca-Cola, é bem bacana a experiência, assim, né? A gente foi de noite, então, e bastante pessoas sentadas naquelas mesas de madeira, assim, como se fosse, tentando imitar como se fosse antigamente, né? Passei algumas vezes por Frankfurt, na Alemanha,
Também, onde mais? Alguns desses países a gente fez escala, na verdade, e desceu para conhecer um pouquinho do país. Então foi o caso de Frankfurt, foi o caso também de Zurich, na Suíça, onde mais. E fomos algumas vezes também para os Estados Unidos, para vários lugares. Então, uma vez fomos para Nova York, subimos o World Trade Center, subimos o Empire State Building, muito bacana. São experiências assim que você passa um filme na tua cabeça, né? Tu viu aquilo na TV a vida inteira e tu nunca acreditou que seria possível tu estar lá e participar dessa experiência e ver isso. Então, muito bacana. Andamos em vários lugares, fomos para o Brooklyn, vimos a vista de Manhattan através do Brooklyn, todas as duas pontes, né? A ponte do Brooklyn, a ponte de Manhattan também, uma visão muito bonita, fenomenal. Para onde mais nos Estados Unidos nós já fomos? Já fomos para Las Vegas, né? Algumas vezes para Las Vegas, muito bacana ver os cassinos. Recentemente, né? Uma viagem a trabalho, peguei alguns dias de folga também e voltei para Las Vegas. Fui nos cassinos, tive a oportunidade de jogar um dos jogos que eu implementei e ver o jogo lá no cassino de Las Vegas, muito bacana. Não ganhei nada jogando o jogo, mas foi bacana a experiência, né? Vemos toda a história. Fomos para Hoover Dam, que é aquela barragem bem famosa nos filmes, né? Fica ali bem próximo de Las Vegas também, foi assim uma vista fenomenal, muito bacana. Novamente outro filme passando na cabeça, tu nunca imagina que tu iria estar ali e ver aquilo com os próprios olhos. E também Los Angeles, passei no Walk of Fame ali, né, na calçada da fama, vimos o sinal ali, a placa de Hollywood, fomos no parque da Universal. Cara, muitas coisas, muitos lugares bacanas. A gente sempre tenta aproveitar o máximo que a gente tem quando vai em cidades como essa. Passamos nos Estados Unidos também, passamos em San Diego, conhecemos assim vários lugares de San Diego, chegamos bem próximos ali da divisa com o México e também em São Francisco, né? Andamos ali na Fisherman's Wharf, né? Uma parte bem conhecida ali que tem o pier e tudo mais. E também a ponte, né? Que bem famosa, Golden Bridge, atravessamos a ponte. E assim, é bacana, né? Essas experiências. Sempre passa um filme na cabeça, sempre muito bom estar lá e ver acontecer e tal. E é uma coisa que a gente pretende ainda, quem sabe, conhecer agora o Oriente, né? Novos países aí na Ásia e tudo mais, né? E ver um pouquinho com nossos próprios olhos de como são. Viajar é muito bom, né? Abre a cabeça, gera ideias e conhecer gente. É muito legal isso tudo também. E, William, você tem sugestões de livro, música, jogos, filme, ou algum hobby que você tem? Alguma coisa que você queira compartilhar aqui com a nossa audiência? Sim, sim, com certeza. Tem alguns livros que são muito interessantes que eu gostaria de compartilhar. O primeiro deles, Designing Data Intensive Applications, né? É um livro do Martin Klapman. Fala sobre literalmente isso, né? Como que você desenha, como que você cria ali, né? Aplicações que são para principal utilização muitos dados, né? Você vai escrever, ler muitos dados e tudo mais. Então explica muito sobre várias coisas interessantes sobre esse aspecto. Então, por exemplo, lendo aqui o prefácio, né, você vai aprender um pouco sobre encoding, sobre replicação de dados, particionamento de dados, sobre transações, processamento em batch e processamento em stream. Assim, um livro muito interessante. Eu ainda estou lendo os primeiros capítulos dele, estou no segundo capítulo, na verdade. E assim, é um livro fenomenal para quem gosta aí de otimização de aplicações e tudo mais, e como que você faz isso. Outro, os livros do Uncle Bob, né? Tem vários, né? Dos que eu já li, tem Código Limpo. Código Limpo, assim, é fenomenal. Acho que todo programador deveria ler e saber sobre esse livro. Tem ele aqui comigo. E também tem um outro que eu comecei a ler há pouco tempo, também, Arquitetura Limpa, o Guia do Artesão para Estrutura e Design de Software. São, assim, Uncle Bob é fenomenal, não tem palavras para descrever ele. Tem um outro ainda que está na minha lista, não li ainda, mas está aqui o Craftsmanship Limpo, Disciplinas, Padrões e Ética. São, assim, livros fenomenais para todo desenvolvedor de software ler e aprender. Eu também gosto de ler muitos artigos, né? Artigos específicos, né? Então, por exemplo, artigos sobre microserviços, eu já li vários e tudo mais. Eu gosto de ler bastante assim on demand, né? Quando surge a necessidade e tudo mais. Mas entre livros, acho que esses são os mais bacanas. Acho que essas seriam as recomendações, não filmes assim, outras coisas eu não tenho tanto conhecimento. Beleza, ótimas recomendações, obrigado. E, William,
Tem alguma pergunta que eu não fiz aqui que você gostaria que eu tivesse feito? Não, eu acho que não. Acho que foi bem completo, né? Gostaria de agradecer aí pela oportunidade de ter compartilhado um pouco mais sobre a minha experiência e espero que isso possa elevar e ajudar outras pessoas também que estão no começo da carreira aí conseguirem alcançar, primeiro determinar quais são as metas, né, e alcançar essas metas. Eu que agradeço, cara. Você passou aqui, a gente já está conversando há quase 1h15 aqui e a gente passou uma hora aqui, pelo menos para mim, é sensacional. Espero ter sido ótimo para você também. E que eu que agradeço você ter compartilhado a tua história aqui, muito bacana. E o teu conhecimento, que eu tenho certeza vão ajudar um monte de gente, né? Sempre é muito interessante ouvir a história das pessoas e eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar muita gente. E antes da gente fechar aqui, você tem alguma coisa que você queira divulgar em termos de contato, rede social, alguma coisa que você deseje compartilhar com a audiência? Sim, sim. Tem um canal no YouTube e também um canal no Instagram, que é @devlondres, DEV Londres. Eu compartilho um pouco da minha experiência lá. Ainda está bem no comecinho, assim, são pouco conteúdo que eu compartilho lá ainda, mas a intenção é adicionar mais conteúdos. Então, no canal do YouTube, por exemplo, tem uma live que eu fiz sobre Kubernetes, explicando os principais conceitos de Kubernetes e tudo mais. Também tem um vídeo onde eu explico sobre a minha carreira, a transição da carreira de TI até chegar aqui, como foi, quais são as oportunidades para conseguir vagas em outros países. Então, né, olhem lá o canal do YouTube e também o Instagram. Sensacional, e é Dev Londres, correto? Exatamente. Perfeito. William, muito obrigado aqui novamente para você. Acho que já são mais de 6 horas da tarde, a gente está gravando aqui num sábado. Então, eu agradeço imensamente aqui o teu tempo e o carinho aqui comigo e com a nossa audiência. E muito obrigado por compartilhar a tua história e fantástico te ouvir. Valeu, Marcelo. Muito obrigado e foi um prazer ter participado. Forte abraço. Até mais. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.